José Manuel Presa, muito bom dia. Olá. Já conhece esta faculdade? É, mais ou menos. É quase como uma casa. É bem verdade. Diga-me, um polo único só da faculdade seria inovador ou acha que era um atentado à hierarquia das faculdades? Um polo único? Como sim, assim? Sim, porque a Faculdade de Economia pertence ao polo 1, mas estamos separados. Nesse sentido, ou seja, um polo Sim, 4. exatamente. Polo 4. Epá, a pergunta é uma ratoeira, mas eu vou responder como deve ser, que é, a Faculdade de Economia, em bom rigor, nasceu em 72, 73, como uma escola de ciências sociais. E, portanto, desenvolveu aqui não só a economia como ciência social, mas depois as outras valências, gestão, sociologia, relações internacionais, tudo como expressões de ciência social. E havia um velho projeto, que é normal em qualquer universidade, que é a de constituir uma escola de ciências sociais agregadora. Pronto, entretanto, a universidade já tinha a sua arrumação departamental e de faculdades e não sei o quê, portanto, isso acabou por não ser um projeto levado à prática. Mas eu acho que o projeto é certo, devo dizer. Ou seja, eu acho que a Universidade de Coimbra ganhava em ter uma área de ciências sociais organizada como tal. E, portanto, se isso desse um polo, pois muito bem, cá estaríamos aqui nesta zona da cidade. Então faria sentido. Podia fazer nesse sentido, não como uma aventura solta. Muito bem. Quanto à sua candidatura, que motivos o levaram a formalizá-la? O facto de termos achado, enquanto partido político, Bloco de Esquerda, que a população de Coimbra está exausta, está cansadíssima, está frustradíssima com décadas de rotação entre governos municipais do PS e do PSD que vão rodando entre si, não é? José Manuel Silva sucede a Manuel Machado, que sucede a João Paulo Barbosa de Melo, que sucede a Carlos Encarnação, que sucede a Gabriel Machado, mas o essencial da vida das pessoas foi-se mantendo, os problemas da cidade e da sua região foram-se mantendo, e portanto essa frustração enorme é um dos fatores que nos levou a dizer é hora de irmos a esta luta e de levarmos aquilo que podemos levar. Por outro lado, também nos move o facto de acharmos que somos uma força política que tem singularidade na proposta de alternativa, ou seja, não pode ser uma alteração de cosmética, não pode ser uma alteração de detalhe, tem que ser uma alteração profunda de modelo de cidade. Nós hoje temos uma Coimbra que é essencialmente um postal ilustrado para turistas e um sítio onde a especulação imobiliária tem uma dimensão gigantesca. E, portanto, transformar isto significa transformar o fundo das coisas, significa termos um outro modelo de cidade, um outro projeto de cidade e de concelho. E é por isso que o nosso lema de campanha é mudar, mesmo no sentido de ir ao fundo das questões para apresentar à cidade e ao concelho uma alternativa de fundo para a nossa realidade. Muito bem. Agora um tema assim bastante recente, que é qual é a sua opinião quanto ao descongelamento das propinas e se não concorda que a sustentabilidade financeira dos estudantes não está a ser posta entre a faca e a parede em prol da sustentabilidade financeira das instituições? É óbvio que sim. O Bloco, vocês sabem muitíssimo bem, é uma força política que tem consigo um património de luta contra as propinas enquanto tal, ou seja, a nossa convicção, a nossa maneira de ver a realidade do ensino superior é de que não deve haver propinas, porque se trata de um serviço público que, para efeitos de igualdade ou igualização social, não pode ter propinas, muito mais com o valor que elas têm. Enquanto tivemos alguma influência sobre decisões governamentais, na chamada geringonça, o Bloco foi um dos responsáveis pela diminuição do preço das propinas, tendente à sua eliminação, desde logo em alguns dos graus de ensino, enfim, de uma forma gradual. Este governo tem um entendimento oposto àquele que nós temos e, portanto, agride os estudantes do ensino superior e as respectivas famílias com valores de propina que são razoavelmente incomportáveis. Porque é evidente, vocês sabem também até muito melhor do que eu, que há o valor da propina que já de si vai crescendo, porque evidentemente a decisão deste governo é a de subir agora X para amanhã subir Y para depois subir Z, e portanto a isso acresce um custo absolutamente incomportável da habitação, com falta de oferta pública em matéria de habitação estudantil, e portanto tudo isso penaliza profundamente as propinas, não é as famílias. Não é por acaso
que este ano tivemos menos colocações no ensino superior, sobretudo no interior do país, porque isso evidentemente espelha uma dificuldade crescente das famílias para sustentarem os seus filhos, os seus familiares, que vão para o ensino superior e depois as famílias não têm meios económicos. Portanto, definitivamente, o meu pensamento sobre isso é completamente contrário à subida das propinas, completamente contrário, é uma medida, enfim, abjeta e contrário à existência de propinas em si mesmas. Muito bem. Em uma entrevista realizada pela página Coimbra Coletiva, Sim. O seu professor falou que Coimbra vive da especulação mobiliária. Isso, imobiliária, sim. O que quis dizer e que impactos reais isso pode ter na vida dos cidadãos coimbracenses? Quem, como vocês, é estudante deslocado, vem para Coimbra e a primeira coisa que faz, normalmente com as respectivas famílias, é procurar um quarto, porque as residências estudantis são o que são. E vocês sabem bem o que é especulação imobiliária. Vocês sabem bem que o preço que se pede por um quarto, normalmente de más condições e sem contrato, portanto, fugindo ao fisco, é qualquer coisa de incomportável. Essa é apenas uma das expressões de uma realidade muito mais vasta, que é a de uma alta especulativa dos preços da habitação, seja em matéria de compra, seja em matéria de arrendamento, que é provocado naturalmente pelo estado nacional dessa questão, ou seja, a habitação não sobe em Coimbra e está boa em Braga ou em Setúbal, não, ela sobe em todo o país, o preço sobe em todo o país, mas, acima de tudo, há uma falta de vontade política de combater aquilo que são alguns dos elementos que contribuem para isso. Por exemplo, só para dar um exemplo, e não é, até pode não ser o exemplo principal, mas uma cidade completamente vocacionada para uma espécie de monocultura do turismo tem um alojamento local desregulado que evidentemente faz subir o preço da habitação nas zonas onde se implanta, designadamente no centro histórico. Portanto, isso significa concretamente que há medidas nacionais que devem ser tomadas, e eu estou a pensar concretamente em medidas como fixar um teto às rendas, que é qualquer coisa que evidentemente tem que ser equacionada em escala nacional, mas há também medidas que a Câmara Municipal pode lançar mão. Designadamente, em matéria de habitação, conseguir ou assumir a sua responsabilidade numa oferta pública acrescida através, por exemplo, do levantamento de prédios devolutos e da sua reconfiguração para efeitos habitacionais a rendas moderadas ou, a médio prazo, a fixação de uma obrigação, é a nossa proposta, a fixação de uma obrigação de 25% das novas construções serem adstritas a habitação a custos acessíveis para a generalidade das famílias. Não são os 2.300 euros que o atual governo diz que são rendas moderadas. Pronto. O seu professor nasceu e cresceu em Coimbra. É bem verdade. E uma vez que tem uma ideologia extremamente social, isso. Eu queria saber, de uma ótica social, como tem visto a evolução de Coimbra em termos de igualdade e defesa de direitos? Quer dizer, Coimbra espelha o país. E o país tem vindo a sofrer uma trajetória, sobretudo nos últimos anos, de aumento das assimetrias. Nós em Coimbra temos, por exemplo, um concelho que é profundamente assimétrico entre a sua periferia, enfim, mais rural, enfim, embora não sendo rural, entre a sua periferia e o seu centro. E, portanto, temos condições de acesso à cultura, de acesso a serviços públicos completamente diferente na periferia do concelho e no centro da cidade. Isto é apenas um espelho das coisas. Por outro lado, é evidente que num país, e portanto numa cidade, onde os salários são baixos, onde os salários médios são baixos, e onde a concentração de riqueza é muito grande, evidentemente que a assimetria é muito alta. E, portanto, uma força política responsável, do nosso ponto de vista, deve criar condições para que haja maior igualdade entre as pessoas. Vou dar um exemplo. Nós, Bloco de Esquerda, propomos que em Coimbra haja um serviço municipal de cuidados. Isto quer dizer articular cuidadores, associações do setor social, Câmara Municipal, para que todos os idosos, sobretudo, nós temos 25% da população em Coimbra que tem mais de 65 anos. Portanto, para que todas as pessoas mais velhas, sejam ricas ou sejam pobres, tenham basicamente o mesmo tipo de cuidados disponíveis. Cuidados de socorro ou cuidados mais
de longa duração. Assim se faz igualdade. Isto é espelhar em escala local aquilo que o Serviço Nacional de Saúde é em escala nacional, em que rico ou pobre vai a um hospital público e não se pergunta se é doutor ou se é engenheiro, pergunta-se qual é a doença de que padece para poder ser tratado. Portanto, eu acho que são mecanismos desta natureza que nós não precisamos de inventar, nós não estamos a inventar a roda, estamos a criar mecanismos para que haja digamos, um combate aos efeitos muito perversos da desigualdade social. Muito bem. A entrevista está a ficar curta, por isso eu vou acrescentar uma Força, questão. força, eu falo muito. Que é, quais são os maiores desafios que sente que Coimbra está a passar neste momento e que medidas traz para os colmatar? Já falei de alguns e vou sistematizá-los. São 4, do meu ponto de vista. Primeiro, mobilidade. Nós temos perante nós um desafio absolutamente central, que é converter a cidade à primazia do transporte público. Coimbra está encharcada de automóveis privados. Coimbra tem todos os problemas de uma grande cidade em termos de trânsito, sendo uma pequena cidade ou uma cidade de dimensão média. E, portanto, aproveitar a instalação do Metrobus para articular Metrobus e rede de autocarros do SNTUC para que haja verdadeiramente uma rede de transportes públicos. A nossa proposta é que a rede de transportes públicos seja gratuita, na exata medida em que isso contribui claramente e é perfeitamente factível em matéria de orçamento municipal e em termos de apoio público. Portanto, primeira prioridade. Segunda prioridade, envelhecimento da população. 25%, já o disse, da população de Coimbra tem mais de 65 anos. Isto cria desafios, por exemplo, coisas tão simples como criar em cada freguesia um espaço verde acolhedor, com sombra, com bancos para as pessoas poderem sentar, com equipamento sanitário cuidado, com sombras, enfim, tudo para que as pessoas, sobretudo as mais idosas, possam estar tranquilamente, comodamente, a passar o seu dia e não nos bancos dos centros comerciais para poderem passar o seu dia de maneira menos isolada. Terceira prioridade, habitação. Enfim, as razões que já falámos aqui e, portanto, 25% da habitação, 25% das novas construções como fixadas obrigatoriamente para acesso à habitação a preços acessíveis. E finalmente, a quarta questão, é a da cultura. Coimbra tem um tesouro que é a qualidade dos seus agentes culturais e dos seus criadores artísticos, mas eles são olhados, a maior parte das vezes, pela Câmara Municipal como uma espécie de adorno do turismo. Não pode ser. Temos que dar a estes criadores, a estes agentes culturais, condições para terem, digamos, para prestarem à cidade e ao Concelho e ao país um serviço de enorme qualidade, que já prestam, mas com enorme esforço. Isso pode exemplificar-se com a localização da Bienal Ano Zero no seu espaço próprio, que é o Convento de Santa Clara a Nova. Okay. Para terminar então, não tenho mais questões. Vou deixar uma questão que nós fazemos sempre, que é a questão padrão. Se quiser falar para mim, se não para a Câmara, é que mensagem gostaria de deixar aos jovens, principalmente aos que estudam em Coimbra, sobre o futuro da cidade? Coimbra é uma cidade em que dá vontade de estar e de viver, mas tem bastantes armadilhas. Uma delas é a de que é oferecido à malta mais nova uma imagem de Coimbra que é uma imagem passadista, uma imagem de uma tradição que fica lá longe no passado e que não leva em conta as melhores tradições de Coimbra, que são as tradições da insubmissão, da transgressão, da luta contra a prepotência. Essa é a maior das tradições de Coimbra. Tem uma longa história e é em nome disso que eu acho que a malta mais nova nos dá lições de mobilização. E por isso é importante que esse mergulho nessa Coimbra de luta, de revolta contra aquilo que está mal, é fundamental. Mas, por outro lado, não tenhamos ilusões. Quem é mais novo precisa de habitação, quem é mais novo precisa de acesso a serviços públicos, quem é mais novo precisa digamos, de perceber que o combate às alterações climáticas é aqui, não é lá longe,
E, portanto, tudo isso faz com que um programa responsável, sério, não crie ilusões para a malta mais nova, mas se irmane com essas pessoas, homens e mulheres jovens, não lhes prometendo aquilo que é uma ilusão, mas com eles fazendo caminho para que Coimbra possa ser uma coisa diferente que justamente permita a essa malta fixar-se aqui. Eu não acho mal nenhum que a malta queira sair de Coimbra, não acho mal nenhum, mas aqueles e aquelas que querem ficar devem ter condições para o fazer de maneira muito positiva e nós tentamos que isso aconteça. E muito bem. Não tenho mais questões. Muito bem, Muito obrigado foi por um ter gosto. vindo. Muito obrigado. Igualmente.